Vamos falar de Cruzeiro nesta segunda-feira, no dia seguinte, aqui no nosso quadro, sempre no dia seguinte às partidas do Cruzeiro, nós fazemos uma análise mais tranquila, mais racional, mais aprofundada em cada detalhe, no contexto da partida e também da sequência do Cruzeiro. E aí pegamos alguns detalhes do jogo também e a gente consegue falar com mais tranquilidade. Vamos falar aqui de Cruzeiro e Chapecoense, Cruzeiro que venceu uma vitória importante ontem no Mineirão por 2-1 em cima da Chapecoense. E agora, quinta-feira, tem Barcelona de Guayaquil às 21h30 no mesmo Mineirão, beleza? Você que não é inscrito, já chega, já se inscreva, já ativa as notificações, já dá um joinha, já compartilha. Por que é importante dar o joinha? Quanto mais joinha vocês derem, mais a plataforma entende que o nosso conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas que estão pesquisando sobre o jogo do Cruzeiro no YouTube. Então, já chega, cara, já dá o joinha, dá moral para nós aí, porque fortalece demais. E compartilha com outros cruzeirenses também, que às vezes gosta de ver vídeos com mais contexto, com mais análise e com mais opinião própria, né? Então, vamos lá, cara. Primeiramente, enaltecer, né? Enaltecer o Arthur Jorge, né? Depois que o Arthur Jorge chegou no Cruzeiro, a gente pegou o elevador e só tá melhorando, só tá evoluindo, e que pegou um cenário de guerra, né? Infelizmente, a escolha pelo Tite no final do ano foi uma escolha equivocada. O Tite não tinha um modelo de jogo apropriado para o nosso elenco. E aí a gente ficou patinando, perdemos muito tempo. Inclusive o Tite fez 8 jogos, né, se eu não me engano, pelo Brasileirão. Um aproveitamento eu acho que é abaixo de 20%. O Arthur Jorge chegou agora a 8 jogos no Brasileirão e aproveitamento acima de 70%. O Arthur Jorge, se ele tivesse no Cruzeiro desde o início e tendo esse aproveitamento, o Cruzeiro seria líder do Campeonato Brasileiro. Aí, beleza, se tivesse alguns percalços ali, talvez vice-líder. Ou seja, o Cruzeiro estaria brigando com o Palmeiras e Flamengo do mesmo jeito que terminou ano passado. Mesma coisa, com esse mesmíssimo elenco, né? Tendo menos receita do que Flamengo e Palmeiras. Então, isso mostra que um time que tem menos receita, ele precisa errar menos. As escolhas dele têm que ser mais assertivas. Porque ele não tem tanta gordura para errar. Como o Flamengo tem, como o Palmeiras tem, que já mais uma vez esse ano projeta receita em torno de 2 bi, acima de 1,5 bi. Cruzeiro ano passado fechou com 600 acima de 650. Eu acredito que esse ano a gente possa chegar aí em nível de 800 milhões. Já é um número assim, gente, absurdo, já é recorde na história do Cruzeiro. E assim o Cruzeiro vai crescendo gradativamente, mas isso mostra que não pode haver erro. Né? Um time com menos receita, para competir com um time que tem mais receita, ele tem que ter mais estratégia, ele precisa utilizar melhor o seu recurso, e o seu recurso não pode vazar tanto para erro, porque se vazar ele não tem muito onde recorrer. Então, enaltecer demais aí o Arthur Jorge. No Brasileirão, 3 vitórias, né? Nos últimos 3 jogos, 3 vitórias. Na Libertadores foram 2 empates, foi contra a Católica e contra o Boca Juniors. Todos os 2 jogos com o jogador expulso. E o Cruzeiro mostrando uma faceta que a gente não tinha há muito tempo, né? É um time aguerrido, um time que luta, que briga. A gente percebeu isso nos 3 jogos do Cruzeiro fora de casa, cara. Se você for olhar, Barcelona de Guayaquil, contra a Católica e contra o Boca Juniors, o Cruzeiro teve muita garra, muita raça. E trouxe a vitória do Equador e trouxe um ponto do Chile e da Argentina. E aí coloca o Cruzeiro para se qualificar quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. No Brasileirão, a gente era o último colocado. E aí chegou o Arthur Jorge, a gente começa a subir o elevador. Agora o Cruzeiro está na 9ª posição com 23 pontos. Com 23 pontos tem o Bahia e o Coritiba, com jogos a menos, beleza? Mas o Cruzeiro está a 2 pontos do G5 de se qualificar para a Libertadores do ano que vem, que agora a gente tem que ser algo normal na Toca da Raposa. Cara, a gente todo ano tem que disputar a Libertadores. Não tem que voltar isso é cultura, tá? Agora é cultura, tá, gente? Todo ano a gente tem que disputar a Libertadores. O Cruzeiro tem que estar entre os 5 do Brasileirão. O Cruzeiro tem que estar ali brigando ali, pelo menos na Copa do Brasil. Semifinal, Copa do Brasil, Libertadores também, semifinal. E aí, ganhar o título, cara, é o detalhe. É o detalhe da preparação, é o detalhe da condição física, da condição mental. Então, nem sempre o melhor time vai vencer o campeonato. Tá? Essa cultura hoje impregnada no futebol brasileiro. Inclusive, ontem eu tava na arquibancada e... Gente, é estranho demais, cara. Nós que acaba que acostuma analisar jogo, a ver o jogo de uma outra maneira. A gente é cruzeirense, mas a gente enxerga o jogo de uma outra maneira, porque a gente acostumou a trabalhar analisando o jogo. Então, nosso comportamento é diferente. A gente vê o jogo diferente.
5 minutos de jogo, eu não tô cobrando algumas coisas que muitas vezes vocês estão cobrando. Com 40 minutos do segundo tempo, vocês estão cobrando coisas que às vezes eu não tô cobrando, porque a gente enxerga o futebol, é o mesmo jogo, mas a gente se comporta de maneira diferente. E aí, às vezes, eu vejo uma certa impaciência com o torcedor, com as coisas tão pequenas, velho, as coisas tão, sabe, pra mim é tão nada a ver, mas eu entendo, cara, o torcedor, ele é torcedor e ele tá ali no ofício dele, ele tá na arquibancada, mas cara, não dá pra ganhar todos os títulos, a verdade é essa. Isso é que você vê torcedor do Flamengo nessa loucura, que a Real Madrid tem que ganhar tudo, não vai ganhar tudo, gente. O Real Madrid ganha tudo, não ganha tudo. O Real Madrid, de todos os títulos que ele disputa, ele mais perde do que ganha. E nós estamos falando do maior orçamento do mundo, o maior clube do mundo. Barcelona vai na mesma coisa. Então aqui no Brasil não vai, gente. O Flamengo não vai ganhar tudo. A torcida do Palmeiras, cara, xingando o Abel, mandando o Abel embora. Não, chega, já deu. Gente, que absurdo que é esse. E aí, trazendo pra nossa torcida, cara, o Cruzeiro não vai ganhar tudo. A verdade é essa. De 4 títulos que disputar, às vezes não vai ganhar nenhum. Às vezes vai ganhar um. Aí, num ano maravilhoso, num ano mágico, vai lá e ganha 3. Mas não vai ganhar tudo. E quando ganhar esse 3, não vai ganhar recorrentemente. Não vai ganhar um ano sim, um ano não. Então, cara, eu acho que o importante cara, a gente ter uma meta alta e ter essa recorrência dentro dessa naturalidade. O que pra mim é natural? O Cruzeiro todo ano tá entre os 5 do Brasileirão. Pá, tem que estar, velho. Por quê? Porque aí você se qualifica pra Libertadores do ano que vem. Chegou na Libertadores, cara, a gente precisa estar entre os 4. Porque aí quando você chega na semifinal, aí, cara, é o detalhe. E aí se você teve uma pré-temporada boa, se você fez uma boa janela, se você fez um conjunto bom no ano, cara, chega na semifinal, isso aí pesa. Se você tem um bom treinador, um cara estrategista, um cara que tem a visão macro, pô, faz diferença. Então, é isso. Agora falando do jogo, galera, do jogo contra a Chapecoense. Cara, um jogo, assim, bem estranho, tá? Primeiro, o Cruzeiro muito melhor do que a Chapecoense, né? Não precisa nem de falar. E tendo um jogo quinta-feira, os jogadores dosaram, era visível. Primeiro tempo ali, visível. Gente, a hora que eu olhava, cara, o Cruzeiro não tá apertando a Chapecoense, porque a Chapecoense não conseguia levar perigo no gol do Cruzeiro. Então os jogadores ali dentro de campo, eles percebem isso e eles controlam o termômetro, a pressão, o psicológico. Cara, o Cruzeiro visivelmente fez 1-0. Aí teve a oportunidade de fazer 2, não fez. Teve um gol anulado, não fez. Aí Matheus Pereira, Caio Jorge, e aí chega, Sinisterra, e chuta, passa perto, e o goleiro faz uma defesa. Mas foi aquele negócio, o primeiro tempo inteiro. O Cruzeiro teve a oportunidade de fazer o segundo, teve a oportunidade de fazer o terceiro, não fez. E como estava o clima dentro de campo? Exatamente assim, o Cruzeiro não forçava. Não forçava. Ia na boa. Porque a Chapecoense estava dominada, controlada. Aí chega o segundo tempo, o Cruzeiro vai lá, mesma coisa, cara, mesmo comportamento. Vai lá e faz o segundo gol. Pô, velho, agora tranquilizou. O Cruzeiro, sabe essa questão de controlar o jogo? Cara, parece que abaixou mais ainda depois do segundo gol. E aí veio o cansaço, e aí tirou ainda mais o pé do acelerador. A Chapecoense fez as mudanças, o Cruzeiro fez as mudanças. Então, as mudanças, mais essa questão psicológica, fez o Cruzeiro cair muito a pressão. E a Chapecoense cresceu. A partir dos 30 minutos, meu amigo, foram 20 minutos de sufoco. 20 minutos de sufoco. Porque a Chapecoense, ela diminuiu o placar para 2-1. Teve a oportunidade de empatar o jogo e teve a oportunidade talvez até de virar, cara. Se tivesse acontecido os gols, se o gol não tivesse sido anulado e se o pênalti tivesse sido confirmado, a Chapecoense teria virado o jogo. Então o jogo que estava controlado, estava muito fácil, estava muito tranquilo, acabou se tornando perigoso. Justamente por causa dessas atitudes que eu falei, né? As mudanças, o cansaço e tirar o pé do acelerador. Mas enfim, tá? O Cruzeiro venceu, o importante foi esse. Em relação aos jogadores, cara, gostei muito da partida do Jorge Jesus. Foi uma partida assim, segura. Ele teve um jogo muito físico com o Bolassi. O Bolassi jogando bem ontem, né, cara? É engraçado, mas tem jogador, cara, time menor, a performance dele fica muito visível. Chega no time maior, a performance dele some. Cara, jogo interessante do Bolassi ontem. Melhor que o Chico da Costa. Até hoje eu não entendi porque liberaram o Bolassi e trouxeram o Chico da Costa. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. Caio Jorge. Às vezes a gente reclama muito do Caio Jorge, mas o Caio Jorge tem uma função muito importante no Cruzeiro, que é pressionar a linha adversária, a primeira linha adversária quando eles estão saindo a bola. Pressionar goleiro, pressionar zagueiro, pressionar lateral. E o Caio Jorge faz isso muito bem, com muita voluntariedade, e não é todos os atacantes que fazem isso. Então, cara, ele proporciona aquele erro inicial do adversário, e aí o Romero pega a bola quebrada, o Gerson pega a bola quebrada, o Matheus Pereira pega a bola quebrada. E no ataque, cara, o Caio Jorge incomoda muito e às vezes abre espaço para que outros jogadores
tem a oportunidade de fazer gol. Inclusive ontem ele deu a pré-assistência pro Christian, que deu a assistência para o Sinisterra. Tá? E mais uma vez, Christian dentro da área, pisando dentro da área, Matheus Pereira dentro da área. Você vê, o Caio Jorge veio de trás, o Christian dentro da área, Matheus Pereira dentro da área. É isso, quanto mais jogadores dentro da área no momento ofensivo, é mais oportunidade de fazer gol. Então, assim, Caio Jorge, Jonathan Jesus, gostei da partida do Jonathan Jesus ontem. Cara, Otávio pra mim é craque, tá, gente? Craque. Porque se ele fosse um jogador, um atacante, um centroavante, um meio atacante, a gente ia falar isso. Craque. Com 20 anos, ter níveis de atuações daquele ali, é craque, gente. Só que ele é goleiro, a gente não tem a cultura de falar que o goleiro é craque. Craque, eu não lembro. E com todo respeito ao maior goleiro, né, da nossa geração no Cruzeiro, vou falar dessa forma, e aí cada um leva do jeito que quiser. Ah, o Fábio é o maior ídolo do Cruzeiro. O Fábio é o maior goleiro do Cruzeiro. Ah, é o jogador que eu mais gostei do Cruzeiro. Cada um interpreta e leva pessoalmente como quiser. Pra mim, o Fábio não teve níveis de atuação como esse do Otávio com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade. Por isso eu quero te falar que o Otávio é craque. O Dida teve níveis de atuação desse com 20 anos. Só que naquela época não se chamava goleiro de craque. Não tinha, não é cultura. O Dida era craque, gente. Nível seleção brasileira, Milan, pega muito, craque. Aí muita gente, o Dida saiu do Cruzeiro, obrigado. Beleza, gente, o vídeo não é sobre isso. Estou querendo falar craque. O Otávio é craque. É como se um jogador de 20 anos entrasse ontem no jogo de titular, gente, e fizesse um gol num lampejo, numa bicicleta, num voleio, ou driblando 2, 3 jogadores e a gente... Caraca, que jogadoraço é esse? Porque é atacante, porque fez o gol. E a gente não tem esse hábito. Otávio, craque. Então gostei do Otávio, Fábio, do Caio Jorge. Cara, a partida do Sinisterra, importante demais. 80 minutos em campo, nenhuma lesão. Que coisa linda, Sinisterra. E aí dando mais uma opção para o Arthur Jorge na sequência da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. E aí você vê agora a gente tem para jogar aberto. Nós temos Christian, nós temos Arroio, nós temos Sinisterra e ganhamos o Kenji. O elenco vai encorpando. Quando tem opções, gente, e o Kenji vem entrando, né, cara, e assim, vem dando conta do recado, né? Mais um moleque, hein? Mais um moleque aí, ó. Então, gostei da partida desses jogadores, pra mim foram um ponto alto. E também, cara, a do Cauã Moraes também, né? Deu uma assistência, jogou muito bem. Ofensivamente, pra mim, o Cauã Moraes é muito bom jogador. Defensivamente precisa melhorar, evoluir, mas tem 19 anos. Tá no prazo de evoluir, assim como eu falo sobre o Neisser, tá no prazo de evoluir. Gente, até 22 anos, a análise e o comentário e a crítica sobre o jogador, ela é uma. Depois é outra, né? Muita gente fala, mas com o Matheus Cunha não teve essa paciência. 26, 27 anos. Não tá nesse prazo. Já passou desse prazo muito. Entendeu? Lembra o Kaique, cara? Pô, engrenou aí, ó. Engrena. É nessa fase que engrena, cara. Saiu do profissional com 18, 19. Cara, até 22 anos ele tem pra engrenar. Pra mostrar mesmo. Opa, vai, não vai. Entendeu? Passou dessa idade, cara, de 22 anos e meio. E aí você já vai ver que ele vai ser esse jogador mesmo comum. E ainda pode ser que esse jogador com 25 anos ainda vire, tá? Porque, gente, é ser humano, é futebol, isso acontece. Mas aí, a partir de 22 anos, já não sou... A minha crítica já muda, a minha análise já muda, tá? Aí já não é, vamos ter paciência, vamos lapidar, não. Mas, enfim. Então, gostei do jogo do Cruzeiro. Quinta-feira, vamos nos qualificar para Libertadores. Já estamos qualificados para a Copa do Brasil. E agora estamos chegando no G5. Eu acho que é um campeonato de recuperação. É uma campanha de recuperação. Principalmente por causa do Arthur Jorge. E aí eu falei lá atrás, né? Falei, infelizmente o Campeonato Brasileiro ficou distante. Você perdeu o Campeonato Brasileiro. Por causa dos primeiros 3 meses do ano. Os primeiros 3 meses do ano custaram o Campeonato Brasileiro do Cruzeiro. E aí o time vai se fortalecendo, como falar, já ganhamos o Kenji e já ganhamos o Sinisterra. Não tínhamos essas duas opções. O Arroio tá evoluindo. Na zaga, cara, o Jonathan Jesus hoje é o melhor zagueiro do Cruzeiro. O João Marcelo, as últimas 2 aparições dele esse ano, ele jogou melhor do que todos os jogos dele ano passado. Ano passado tava muito mal. Então o time vai encorpando, vai melhorando, vai evoluindo. E eu queria chamar a atenção aqui, uma coisa que eu venho pensando, e ontem pra mim reforçou muito, questão de jogadores jovens no Cruzeiro, gente. Não tem no Brasil. Não tem no Brasil um time com tantos jogadores jovens promissores como tem no Cruzeiro, gente. Otávio, craque. Cauã Moraes, joga muita bola. Jonathan Jesus, gente, joga muita bola. Aí você tem o Kaique, o mundo inteiro quer o Kaique. Todo dia chega proposta pelo Kaique, gente. E aí você tem o Kenji, cara, tem muito potencial, né?
Tá sendo lapidado. Você tem um Arroio, que pra mim vai ser um jogador nível mundial, cara. Quando ele aprender a hora de pisar na bola, a hora de dar só um drible, a hora de chutar no gol, cara, o Arroio pra mim vai ser um jogadoraço. Você tem o Neisser com um grande potencial, que desses, pra mim, é o que mais precisa ser lapidado, né? Porque ele é o último toque na bola, ele vai ser o mais cobrado, porque ele é o centroavante de todos. Ele e o Otávio. Se o Otávio errar, é gol. Se o Neisser errar, cara, o time não classificou por causa daquele erro dele. Então esses dois precisam ser mais lapidados ainda, porque serão mais cobrados. Mas olha a quantidade de jogadores promissores que o Cruzeiro tem. E fora outros aqui, que estão, acho que num segundo nível. Esses que eu falo, eu acho que estão tudo no mesmo. Talvez o Kaique esteja num nível a mais, que já está pronto, né? Muitos jogos. Esses outros num nível um pouquinho abaixo. E aí tem outra turma num terceiro nível. Palmeiras e Flamengo. Vamos falar de Palmeiras e Flamengo. Não tem essa quantidade de jogadores promissores como o Cruzeiro tem. Então, cara, a gente tá num momento muito bom, né? A torcida ontem comparecendo, mais um número, assim, muito alto de torcedores. E vamos seguir, cara. Quinta-feira é guerra, Libertadores. Vamos nos qualificar para as oitavas da Libertadores. E aí, final de semana, tem Fluminense. Chegar ali no G5, pisar no G5. E aí, parada pra Copa. E aí é melhorar todo mundo fisicamente, que é o maior problema do Cruzeiro pro segundo semestre. O maior vilão do Cruzeiro, gente, é encontrar um volante pra ser titular. Por que eu falo titular? Porque tem que brigar com o Lucas Romero mesmo, é pra brigar. Não é pra chegar e ser reserva, não. Pra brigar mesmo. Então tem que ter um volante pra ser titular e recuperar fisicamente. Porque eu acho que com Sinisterra, Kenji, Arroio melhorando, eu acho que fortalecemos ali as beiradas, né? Do lado direito a gente tem ali a gente tem o Cauã Moraes e tem o Fagner. Cada um para jogos específicos. Na esquerda, Cauã Prates, eu acho que vai pro Borussia mesmo, e aí eu acho que não joga mais com a camisa do Cruzeiro. E aí agora, de repente, trazer o Gustavinho, né? Porque o William foi vendido pro Avaí, né? Que era o lateral da base. Eu acho que, cara, pequenos ajustes. Eu acho que o maior desafio do Cruzeiro, não é contratar 3, 4, 5 jogadores na janela. Né? Muita gente cobra, zagueiro, volante. Cara, talvez é isso. Um volante e um zagueiro. Um volante e um zagueiro. Eu acho que, sabe, pra finalizar a temporada. Mas o maior desafio do Cruzeiro vai ser recuperar esses jogadores fisicamente pra suportar o segundo semestre. Pra gente não morrer na praia. Né? Porque, infelizmente, a pré-temporada foi mal feita, os primeiros 3 meses foram mal feitos. E aí a conta chega. Quando ela chega? Ela vai chegar lá em setembro. Ela vai chegar em setembro, outubro, novembro. Ela chega, essa conta chega. Ainda não chegou. E a gente já tá abrindo o bico no segundo tempo. Então, galera, eu fico por aqui, né? Amanhã tem mais vídeo aqui no canal Conexão 31. Nos siga nas redes sociais, Conexão 31 TV e Diego de Leon UFC. É importante que a gente aumenta a nossa base no Instagram, aumenta a nossa base aqui também no YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações e vamos dar liseiro.